Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje sou eu que vou dar aula 3 da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a revista de jovens, Que Deus é Este? Já tivemos a aula 1, a aula 2 e hoje a aula 3. A aula 3, o tema é a matemática de Deus é diferente. Nós vamos falar sobre Trindade. Para começar a falar, eu estudando o texto, eu me lembrei muito das aulas que eu tinha na faculdade de radiologia, que nós aprendemos a ler radiografias, raio-x. E é interessante que, imagina, a gente entra na faculdade e a gente no máximo viu um raio-x, talvez uma consulta, alguma coisa, mas você não tem a mínima ideia do que é aquilo. E é interessante que o nosso professor era um professor muito bom e ele costumava falar que nós tínhamos que primeiro saber o que era o certo, conhecer a anatomia, conhecer na radiografia o que era o normal, o que era o correto, o verdadeiro. E só assim a gente ia conseguir identificar alguma coisa errada ali. Só depois que nós soubéssemos a verdade ou soubéssemos o que era o normal, o comum, que nós conseguiríamos identificar alguma doença, uma patologia ou alguma coisa errada no raio-x. Então nós ficamos muitas e muitas aulas vendo radiografias de coisas normais, do que era o normal, né? Do que era um dente, um periodonto, das diferenças consideradas normais, a normalidade daquilo. E depois que a gente já sabia o que era normal ou não, o que era normal, quando começamos a estudar as doenças, as patologias, ficou muito mais fácil, porque a gente já conseguia identificar, batia o olho, a gente começou já a ficar acostumado, opa, ali tem alguma coisa errada, não tem? Ué, mas aquela não faz parte, não tem alguma coisa errada ali? E começando a estudar a revista, eu pensei exatamente nisso, que é um assunto polêmico, a Trindade, e muitas vezes nós caímos em erros, podemos ser enganados por não saber qual é o correto. Né? Quando a gente não sabe aquilo que é certo, que é correto, nós não temos uma boa base bíblica, né, do que a Bíblia fala, do que o Senhor fala, do que Ele nos deixou, nós podemos nos enganar facilmente, né? Se a gente não estuda aquilo que é correto, como que a gente vai identificar quando nós fomos apresentados alguma coisa que não é, né? O correto, que não é normal. Como a gente vai saber? Né? Então, a importância do estudo é para nós não errarmos nessas horas. E aí me vem uma outra coisa, eu até costumo falar isso em algumas oportunidades, quando surge o assunto, e é interessante como às vezes crentes antigos, crentes que são criados na igreja, muitas vezes falam coisas, cantam coisas que são muitas vezes heresias e não percebem. A gente sabe que não é por maldade, mas é por não ter uma boa base bíblica. Então a importância é DBD. E há uns anos atrás eu achei engraçado, nós estávamos numa igreja, ia ter uma peça, e eu não lembro muito bem, mas eu lembro que uma das falas era assim, que bom que você me escolheu para ser seu filho, né? E óbvio que a hora que eu, Edgar, ouvimos isso, a gente mudou isso, né? E isso é um erro que a gente vê muito. Podem prestar atenção em aniversários, essas coisas. Muitas vezes nós vemos crentes, cristãos colocando: que bom que você me escolheu para ser, seu filho. Que bom que você me escolheu para que bom que você me escolheu como mãe, sei lá. Eles fazem essas colocações. E na verdade nós não escolhemos, né? Isso é um pensamento até espírita, não é um pensamento cristão, né?
Então, nós temos que saber o que é certo, o que é correto, para não cair em erros. Então, essa é a proposta da revista. É lógico que isso é uma aula de EBD, uma aula curta, uma lição curta. E para vocês terem ideia, eu no curso de teologia que eu fiz, nós tivemos 6 meses de estudo de uma matéria de teologia sistemática só sobre Trindade. É uma matéria. O Edgar, de novo, agora na teologia, já a nível superior, também tem um semestre só de Trindade. Então, lógico que em meia hora de aulas nós não vamos esgotar o assunto, mas eu creio que a gente pode dar assim uma boa base para vocês pelo menos saberem o que é correto ou não quando ouvir alguma coisa estranha. Acho que eu vou ver com o pastor, vamos checar, né? E a Trindade é um mistério, então vai ser difícil eu falar para vocês que eu vou desvendar esse mistério e vocês vão sair sabendo tudo, porque de verdade, às vezes até eu, pensando na Trindade, eu me pego, meu Deus, como será isso? Como será ser 3 em 1? Porque na nossa mente humana, finita, é muito difícil entender algumas coisas infinitas, algumas coisas que são próprias de Deus, né? Então é muito difícil porque nós não temos isso, né? Nós não somos 3 em 1, né? Como Deus é. Isso a Trindade é uma coisa exclusiva de Deus, né? Então não tem mais Trindade, não existe outra coisa para nós compararmos. Nós podemos dar vários exemplos. A Trindade é como isso, é como a água em vários estados, é como o bis, é como... Eu já ouvi várias ilustrações, mas eu acho que ainda passa muito longe do que é a Trindade. Então, é um mistério, na verdade, não é nem um enigma. No final da revista ele fala que tá tentando decifrar o enigma. O enigma você decifra. Mistério, muitas vezes, não. Fica como mistério. Mas eu acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais, né? E vai nos prevenir de cair em algumas armadilhas, né? De repente, a gente tá... né? A gente não tá mais na IBVG, a gente mudou de cidade, a gente foi para outra igreja, ou a gente gosta de ouvir um pastor, quando a gente ouvir alguma coisa estranha, opa, isso aí não tá correto, né? Já liga a anteninha. Então é esse o objetivo, que nós saibamos identificar mais ou menos o que tentar começar a entender a Trindade, para não cairmos em armadilhas e não pecarmos contra o Senhor, né? Não seguirmos doutrinas hereges. A base bíblica da nossa lição está em Mateus 3, de 13 a 17. Então, eu vou ler para depois a gente começar a lição, tá? Então, Mateus 3, de 13 a 17, fala do batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nessa passagem nós conseguimos ver os 3, né? Não só nessa, em várias. Mas é interessante que tem Jesus como homem na água para ser batizado por João Batista. Tem o Espírito Santo que vem na figura da pomba. E tem a voz do Deus Pai, né? Então, para começar, nós vamos começar falando assim, 3 coisas pelo menos que não são a Trindade. Dá a impressão, quando a gente começa a pensar em Trindade, a gente pensa, então um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Se nós pensarmos dessa forma, nós corremos o risco de assumir que existem 3 deuses e não um só. Então, não é correto você falar, não, existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não, existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
mas não existem 3 deuses. Então temos que tomar cuidado, pelo menos na nossa mente, temos que ter muita noção disso. Não são 3 deuses, é um Deus só. Deus é único. Às vezes se representa a Trindade como um triângulo, né? E aqui fala que é como se Deus fosse dividido em 3 partes. Ele é 1/3 Deus Pai, 1/3 Deus Filho, 1/3 Deus Espírito Santo, né? Então, isso também está errado. Ele não é um Deus que se manifesta de 3 formas. Isso também é errado você pensar isso, que ele é um Deus e ele tem 3 tipos de manifestações. Uma hora ele é Deus Pai, outra hora é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, não é assim também. E aqui também fala de você pensar em hierarquia, né? Como se... E é engraçado que isso é um erro que a gente às vezes comete quase que automaticamente. A gente tem que... Conforme a gente vai aprendendo, melhora. Mas principalmente quando a gente começa a aprender, é muito nítido. A nossa mente já faz associação de hierarquia. É impressionante isso. Então a gente coloca o Pai como o mais importante, o Filho vem depois, o Espírito Santo depois, né? Então aqui até fala, se dissermos que o Pai é maior que o Filho e que o Espírito, acabamos negando a divindade de Cristo e transformamos o Espírito num ato mágico de Deus, né? Então esse é um pensamento que eu acho muito fácil da gente cair, né? Nesse erro de pensar em uma hierarquia, como se o Deus Pai fosse maior, né, o Deus Filho, até por nossa condição humana, né, porque normalmente nós pensamos em hierarquia dentro de casa, normalmente é o pai, né, depois vem o filho, e aí a gente colocaria o Espírito Santo depois, né, então não é isso também, né, então isso é importante a gente saber, né, no começo o ponto 1 da revista, eu vou ler algumas coisas porque vocês não estão com a revista, então eu vou dar... a divisão que a revista fez. Ela fala Trindade é um assunto polêmico, né? Coloca um trechinho de Mateus 28:19, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade ela não é falada, essa palavra você não encontra na Bíblia, a palavra Trindade, mas ela você encontra indícios, né? E se fala de Trindade sem citar o nome Trindade em vários textos da Bíblia. Tanto no Velho, nós temos coisas de Trindade, e no Novo também. Aí aqui ele fala, Trindade é um assunto polêmico, explica essas 3 posições, né, do que não é a Trindade. E é interessante que, passando para o segundo ponto, ele fala o seguinte: Trindade é o termo que se usa para apresentar o Deus único, que possui 3 pessoas distintas e completas. O melhor termo para a Trindade seria triunidade. Deus é um só em 3 pessoas. Eu confesso que quando a gente está começando é bem difícil. Eu lembro que eu já bati muita cabeça com Trindade, minha adolescência, pensando sobre isso. É muito difícil a gente assumir isso e entender isso, né? Então aqui fala, ele começa o ponto 2, Trindade, um tema incontornável, e ele coloca um trechinho de Efésios 4, de 4 a 6, que fala que há somente um corpo e um só Espírito, há um só Senhor, que seria Jesus, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No Antigo Testamento se tinha, né, tem-se indício dos 3, né, mas ele explica aqui o seguinte, principalmente em Gênesis, quando fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26, aquela palavra no hebraico é um plural, porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo já, né? Isso é outro estudo, é um estudo bem aprofundado, você consegue ver a presença dos 3 ali naquele versículo, né? No hebraico. E aqui fala que no Antigo Testamento, porque o que eles falam? Logo nos primeiros séculos do cristianismo, os teólogos, chamados pais da igreja, viram-se impelidos a defender esse assunto, para evitar o surgimento de heresias, uma vez que parecia haver contradição entre a revelação monoteísta do Antigo Testamento e a revelação trinitária de Deus no Novo Testamento.
Por quê? Porque no Antigo Testamento eles explicam que era reforçada, né, a imagem de um Deus único. Ele até coloca Deuteronômio 6,4: escute Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Por quê? Porque na época do Antigo Testamento existia muito politeísmo, existiam muitos deuses, né? Em Canaã, né, tinha Baal, deus do sol. Ao norte tinha os fenícios que adoravam Astarote, deusa da fertilidade. Ao sul tinha os amonitas que sacrificavam crianças ao deus Moloque. Na verdade era um povo muito idólatra, com muitos deuses. E Deus se apresentava lá como o único Deus, o eu sou, o Deus sobre todos, né? O que não quer dizer que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que para o Velho Testamento, tanto que quando eles ouviam a voz de Deus, eles ouviam Deus falar, né? Não se tinha-se a manifestação do Espírito Santo no tabernáculo, a Shekinah, que representava o Espírito Santo, né? Tinha-se o véu ali, da passagem, né? Que o véu rasgou e ele nos ligou, que acontece quando Jesus ia vir, né? Depois a gente vê essa situação do véu se rasgando no templo. Ali já se fazia alusão a Jesus que viria. No Velho Testamento todo aponta para a vinda de Jesus, então já sabia da existência de um Deus que viria para nos salvar, mas não se fala da Trindade assim tão abertamente quanto no Novo Testamento, quando você vê vários textos falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a própria benção apostólica, né? A questão do batismo logo no começo em Mateus, né? Então eles ainda não tinham, a revista fala que os judeus não tinham maturidade espiritual para entender o conceito de um Deus trino, sem interpretá-lo mal, sem talvez entender que fosse como nós entendemos a Trindade agora, né? Por isso a ênfase num Deus único, por isso a maior parte dos textos está no Novo Testamento, mais explicitamente a Trindade do que no Velho Testamento, né? E no ponto 3 ele fala da Trindade, estudo necessário, né? Ele usa o versículo de João 8,32 que fala que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, que foi o que eu comecei falando no início da aula, né? A necessidade de nós conhecermos o que é verdade, né? Para quando ouvirmos alguma coisa errada, o Espírito Santo, se nós aprendemos o que é verdade, quando nós ouvimos algo que não está certo, o Espírito Santo toca no nosso coração e ele nos mostra. Eu tive algumas experiências em algumas igrejas na minha juventude, e eu lembro que eu estava numa igreja e tinha algumas coisas bem erradas ali. No começo eu não percebia, ou na verdade não queria perceber. Mas eu falo que Deus foi muito bom comigo. Porque quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me levou na Igreja Batista da Vila Euro. E falou com o pastor de lá, o pastor Gilson Breder, que hoje é da Primeira Batista em Campo Grande. E ela me entregou ao pastor, né? Falou, olha, aqui está minha filha de 12 anos, eu quero que ela tenha uma boa educação bíblica. E eu não conheço igreja que tenha uma melhor EBD, né? Uma melhor educação bíblica do que a Igreja Batista. Na época nós morávamos aqui, onde minha mãe ainda mora até hoje. Mas nós íamos lá para a igreja, para a Central de Santo André, né? Na época. E era longe. O pastor de Santo André, o pastor Queiroz, o Edson Queiroz, conversou com a minha mãe e falou, não, vão na Vila Euro, que é bem do lado da sua casa, realmente. E eu dou graças ao Senhor por isso, porque ali eu fiz o curso de batismo, eu fui batizada aos 12 anos, e eu fiquei até os meus 16 anos, e ali eu aprendi, eu tive a base, né, bíblica muito boa. Então, quando alguns anos depois eu já estava em outra igreja, você começa a ir, você se empolga com algumas coisas que você vê e tal, e de repente eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada ali.
Então, por quê? Por quê? Porque eu sabia a verdade, eu tinha aprendido a verdade. E eu tinha o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, o Espírito Santo começou a me lembrar e a me mostrar. E ali eu pude perceber que tinham coisas bem erradas ali naquela igreja. E eu lembro que eu acabei saindo de lá. Não foi só de uma não, gente, foi mais. Infelizmente, eu fiz eu falo uma burrada, né, de sair da Vila Euro, e eu acabei sofrendo muito em algumas igrejas. Mas, ao mesmo tempo, me deu um pouco de experiência e hoje me ajuda a conversar com algumas pessoas e a poder aconselhar e até entender o que leva, às vezes, a pessoa a ficar numa igreja dessa. Mas, enfim, a importância de você conhecer a verdade é essa. Porque se você souber a verdade, você não vai ser enganado. Você pode até ser enganado por um pouco de tempo, mas o Espírito Santo vai te ajudar a perceber qual é a verdade e vai te trazer de volta, né, para um bom lugar, para ser pastoreado de uma forma séria, né? Então aqui ele na revista fala, né, a cada dia surgem novas e estranhas igrejas. Isso é o que mais tem, né? Tanto no campo das ideias como na conduta que demonstram, fruto da ignorância doutrinária, do sincretismo religioso e da falta de compromisso com o Deus Trino. Né? A falta de conhecimento conduz aos extremos do fanatismo ou da indiferença. E isso é verdade. Né? Muitas vezes nessas igrejas é que começam, às vezes começa um pouquinho, bem sutil, uma heresiazinha aqui, outra ali, e quando a gente vê, já está acontecendo coisas horríveis nessas igrejas. Então, temos que tomar cuidado, né? Prezem pelo estudo da palavra pura, Bíblia, né? Não achismos, não o que eu acho, mas o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Então, aqui no ponto 3, ele coloca, né, um estudo necessário, e aí ele coloca Deus, o Pai de Jesus e de todo aquele que recebe a seu Filho. Ele fala que, ele coloca Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Né? Então aqui fala de Deus, Pai de Jesus. Ele é Pai porque Ele nos criou. Ele é Pai porque nos regenerou. E Ele é Pai porque nos amou como filhos. Né? Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. É Deus Santo, eterno, imutável, infinito, soberano, absoluto, criador, onisciente, onipotente e onipresente. Lembre-se sempre disso. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. É um único Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Na verdade é o único Deus, mas eu falo isso porque nós temos o Deus das trevas, Satanás, e a grande diferença, né, é que ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus desse mundo, né, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas só Deus, o Pai, né, só Deus, o Deus eterno, é onipotente, onipresente e onisciente. Isso é muito importante a gente saber. Às vezes a gente tem medo, né? Tem muita gente, tem medo de Satanás, medo. Não fala nele, não fala esse nome, Deus me livre. Né? Mas a gente esquece que o nosso Deus, ele é muito maior. Né? O nosso Deus é um único, onipotente, onipresente, onisciente. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter isso no nosso coração. Aqui fala de Deus, o Filho, né? O nome indica a relação especial existente entre ele e o Pai, né? Fala em 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, a Bíblia, você vê que tanto Paulo, João, Mateus, eles deixam muito claro como Jesus é Deus, Deus é Jesus e eles são o Espírito Santo, como os três são um só Deus, né? E aqui fala das designações, né, que Jesus recebeu,
O anjo Gabriel fala que ele será chamado Filho do Altíssimo. João Batista fala, né? Pois eu mesmo vi, dou testemunho que ele é o Filho de Deus. O próprio Pai, na hora do batismo, fala em voz audível: este é o meu Filho amado de quem me agrado. O apóstolo Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E o próprio Senhor Jesus, é interessante isso, ele mesmo fala: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ele mesmo se coloca como Filho de Deus. Ele mesmo deixa bem claro, né, que ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Né? É muito claro isso. E que ele viria, e a hora que ele fosse, ele mandaria o Espírito Santo para nós. O Filho possui os mesmos atributos do Pai, o mesmo poder e a mesma glória. E Deus, o Espírito Santo, também chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, o Consolador, né? Ele também é chamado de Senhor e de Deus em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Isso eu achei interessante, até marquei aqui para falar para vocês. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, ele fala: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nesse caso, o Senhor é Jesus. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Né? Então, está muito claro as três pessoas aqui também. A eles são atribuídas, ao Espírito Santo, várias funções, e simbolicamente ele é identificado por meio de coisas como o fogo, o azeite, a água, a pomba, o selo, o sopro, o penhor, o vento. É que se a gente for estudar tudo isso vai ficar muito longo, mas existem vários símbolos que são atribuídos ao Espírito Santo, né? Ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa também, ele pensa, age, sente, inspira, orienta. É eterno, ele atuou na criação do mundo, né? Ele sempre existiu como Deus, né? Ele inspirou os profetas e os escritos sagrados no Velho Testamento, né? Porque a Bíblia é inspirada, nós cremos nisso, então é o Espírito Santo quem inspira desde do início de quando a Bíblia, que os escritos sagrados começaram. Operou o milagre da concepção de Jesus e acompanhou seu ministério terreno. Até ontem na Unicelular, quem estava na Unicelular, nós falamos um pouco sobre isso, né, sobre como Jesus encarnado aqui na Terra, como homem carnal, né, homem em carne e osso como nós, tinha a presença do Espírito Santo com ele. Né? Então aqui fala, operou o milagre da concepção e acompanhou o ministério terreno de Jesus. E continuou a obra de Cristo na vida de seus discípulos a partir do Pentecostes, porque a hora que Cristo morre, ressuscita, ele fala, eu estou indo preparar lugar e daqui a pouco eu vou mandar alguém, né? Isso nós também estamos estudando em Atos, e ele vai para o Pai, mas ele manda o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está conosco, mora dentro da gente, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra dentro de nós, né? Entra dentro das nossas vidas, e ele começa a nos dirigir, se nós deixarmos, se nós orarmos, se nós conversarmos com ele, né? Ele vai nos dirigir, nos orientar, e ele promete que estará conosco até o fim dos tempos. Então o Espírito Santo está conosco até aquele dia que o Senhor volta e nos leva, e aí estaremos todos juntos no Pai. E ele opera a restauração de vida nos convertidos e lhes concede dons e habilidades. É o Espírito Santo que nos convence, que nos consola, é o Espírito Santo que faz a obra nas nossas vidas, né? E nos dá dons, fala conosco, que nem eu falei, ele nos mostra o que é correto ou não. Se nós tivermos intimidade com o Senhor, se nós orarmos, se nós estudarmos a Bíblia, ele vai poder falar conosco. Eu brinco muito com o João Ricardo, às vezes ele fala assim, ora para mim, né, para a prova, ora para eu ir bem na prova. Aí eu falo para ele, olha, você tem que estudar,
né? Porque o Espírito Santo só nos lembra daquilo que a gente já estudou. Não tem como o Espírito Santo te ensinar na hora da prova. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você já viu. E assim como na escola, na nossa vida espiritual é assim também. Se você não lê a palavra, se você não conhece a palavra, se você não estuda, se você negligencia o aprendizado da palavra, como que Deus vai falar com você? Como o Espírito Santo vai fazer você lembrar de quê? Se você não tem nada dentro da sua cabeça, se você não estudou nada, se você não vai na EBD, não ouve, não presta atenção no culto, não lê uma Bíblia durante a semana, nada, como que o Espírito Santo vai falar dentro de você? Né? Ele não é mágico. Ele é o Espírito Santo. Ele opera de acordo com aquilo que você faz sua parte também. Nós temos que fazer nossa parte. E aí fala que o conceito da Trindade aparece claramente no batismo de Jesus, como nós já lemos, no batismo dos cristãos, na bênção apostólica, na distribuição dos dons. Eu especialmente, eu gosto muito da bênção apostólica. E eu acho maravilhoso, né? E eu falo que eu acho muito bonito quando o pastor dá a bênção no final do culto. E eu acho que eu fico pensando nos pastores, deve ser uma bênção muito grande você poder dar a bênção apostólica no final do culto. É um privilégio dos pastores isso. E Paulo, né, terminava muito as cartas dele falando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, né? 2 Coríntios 13 tem, e é tudo que a gente precisa, né? A revista termina com a compreensão proveitosa. A graça do nosso Senhor Jesus, aqui fala, muda a nossa autoestima, né? Muda nosso autodomínio, muda nossa estabilidade emocional, muda nosso relacionamento com Deus, né? A graça do Senhor, ela é tudo na nossa vida, né? Só pela graça nós acordamos e nós dormimos e nós temos a certeza da vida eterna, né? Porque se não fosse pela graça, pela misericórdia do Senhor, para que a gente estaria vivendo aqui? Muita gente que eu conheço, muita gente nesse mundo tá vivendo por viver. Muita gente acha que vai morrer e vai acabar, muita gente acha que não sabe para onde vai, muita gente acha que vai morrer e vai reencarnar, e são enganações, né? A verdade é que a graça do nosso Senhor Jesus, ela nos garante a vida eterna, né? E quando fala muda a nossa autoestima, né? Ela nos faz, é interessante você pensar, muda como a nossa autoestima? A gente não merecia, e de repente você tem alguém que te ama do jeito que você é, né? Ele quer que a gente mude, e o Espírito Santo nos ajuda a mudar, mas quando você aceita o Senhor, ele te aceita como você é, né? E ele vai trabalhando na sua vida para você mudar, para você ser melhor. Ele vai te dando recursos, vai colocando pessoas no seu caminho e vai te ajudando a ser uma pessoa melhor. Eu falo que de vez em quando nós temos que fazer uma autoanálise. Você tem que pensar, hoje eu sou melhor do que eu era 5 anos atrás? Aonde eu estava há 5 anos? E quem sou eu hoje? Se você é uma pessoa realmente convertida, você tem que melhorar. A sua vida espiritual tem que melhorar, o seu relacionamento com as pessoas. Você tem que ver os frutos do Espírito Santo na tua vida, né? Ver o fruto do Espírito Santo na tua vida. Você tem que ter alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Nós temos que buscar isso na nossa vida, né? Porque uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, o fruto dele vai se manifestar na nossa vida. Então, se na tua vida o fruto do Espírito Santo não tem se manifestado, você tem que começar a se questionar e procurar mais o Senhor, ajoelhar, orar, pedir misericórdia, conversar com o seu pastor, porque nós temos que melhorar a cada dia, né? Tem uma música que fala, eu nem gosto muito de quem canta, mas a letra dela fala assim, mas eu escolho Deus,
mas eu escolho, eu escolho Cristo todo dia, né? E é verdade, é todo dia. Todo dia quando a gente levanta, a gente tem que escolher ser melhor. A gente tem que escolher fazer a vontade do Senhor. Vão ter dias que no final do dia a gente vai deitar e falar, eu fui um fiasco hoje não fui bem. Mas a gente tem que levantar no outro dia com a proposta, não, hoje eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ter autocontrole, eu não vou xingar no trânsito, eu vou tentar não brigar com os meus pais, com a minha esposa, com o meu filho. Nós temos que ter o nosso coração nisso, né? É nisso que a gente percebe o Espírito Santo na nossa vida, porque quando a gente começa a errar, a gente sente que errou. O que a gente vê por aí é que tem muita gente errando, tropeçando, fazendo, e você fala com a pessoa, não tem nada de errado nisso, não, é assim. Não se incomodam, né? Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, né? Quando nós realmente somos convertidos, o errar nos incomoda. O Espírito Santo, ele fala dentro da gente. Às vezes a gente acha que não, ou não presta atenção, mas ele fala dentro de nós. Então nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, né? E na conclusão aqui fala, muda nosso relacionamento com Deus, muda tudo, a graça do Senhor, o amor de Deus, né? E a comunhão do Espírito Santo muda tudo na nossa vida, né? Por isso que eu falo que eu acho a bênção apostólica maravilhosa e eu vejo às vezes muitas vezes os pastores dando a bênção apostólica, eles se emocionam, porque é tão grande isso que às vezes a gente não tem noção do que é isso na nossa vida, da importância, da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Como isso é importante, busquem isso na vida de vocês, né? Quem ouviu até aqui, toda vez que você ouvir a bênção apostólica daqui para frente, pense isso na sua vida, né? É maravilhoso isso, né? Como o Senhor nos abençoa, como o amor dele, a graça, como a comunhão dele faz toda a diferença. É a única diferença, na verdade, na nossa vida, é o Senhor que faz, né? Então aqui fala, na conclusão da revista, fala: decifrar esse enigma não é e nunca foi tarefa fácil. Na verdade, eu acho que a gente está muito longe de decifrar esse enigma. E eu espero um dia que eu vá entendê-lo de fato e plenitude, o dia que eu estiver lá no céu com o Senhor, vendo Jesus do lado de Deus e o Espírito Santo conosco em comunhão, né? Porém, uma coisa é certa, ele fala, nunca foi tarefa fácil, por mais que nós tenhamos nos esforçado, haverá sempre algo por aprender. É o que eu falei, imagina, na faculdade são 6 meses, então aqui nós tivemos 30 e poucos minutos, então tem muito que aprender. Porém, uma coisa é certa, todo esforço que fizemos, somados à fé naquilo que não podemos alcançar com nossa mente finita, será generosamente recompensado e nos trará firmeza para uma vida cristã saudável e prazerosa. É aquilo que eu falei, a nossa mente finita não consegue entender o que é o infinito de Deus. Nós não conseguimos entender o que é o universo, o que é... A gente pode ter alguma ideia, né? A gente olha e fala, nossa, como o céu é grande, tem tantas estrelas, mas, gente, é muito maior do que a nossa mente. A nossa mente não consegue alcançar o que é a obra de Deus, o que é a natureza do Senhor, o que é o infinito. Nós não, com a nossa mente finita, nós não entendemos. Eu já me conformei com isso. Eu já tenho isso muito certo no meu coração, que algumas coisas eu não vou conseguir entender, como Kátia, como ser humano que sou, né? E eu nunca vou entender na total plenitude. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou entender. Lá na eternidade com o Senhor eu vou entender. Mas a fé, né? Aqui fala, é interessante, a fé naquilo que não podemos alcançar com a nossa mente finita será generosamente recompensada. Então, naquilo que a gente não consegue entender, a gente alcança pela fé. Senhor, eu não entendo como o Senhor pode ser 3 em 1. Mas, glória a Deus, porque eu sei que isso é real,
Glória a Deus, porque eu entendo que isso é verdade. Glória a Deus porque a tua palavra fala assim, mesmo que às vezes eu não consiga entender muito bem. E o Senhor, que é generoso, que é amoroso, que é o nosso Pai, nos conhece o nosso coração, nos recompensa com a graça, com o amor, com a comunhão dele, né? Ele entende as nossas limitações e ele nos ajuda nelas. E aí fala, tem para fechar, né, o estudo fala, tem um versículo de 2 Tessalonicenses 2,13 que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, de novo aqui fala dos três, né? Graças a Deus pelo Senhor, que é Jesus, porque Deus os escolheu, Deus Pai, desde o princípio para a salvação que vem através de Cristo, pela santificação do Espírito, porque é Ele que hoje está conosco, nos santifica, nos ajuda a cada dia, né, até a volta de Cristo, é Ele que está aqui conosco, né, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Então, que a nossa oração seja essa, de graças ao Senhor, porque Ele está conosco, né, porque Ele foi, Jesus esteve aqui na terra, Ele foi para nos preparar morada, e Ele fala que Ele vai voltar, e eu creio nisso, né, e eu creio que cada vez está mais perto a volta de Cristo, com certeza está 2020 anos mais perto do que estava, né, então nós estamos aí nos aproximando do final do final dos tempos, né, e nós temos o Espírito Santo conosco, né, então temos que clamar ao Senhor para que Ele nos oriente, que Ele esteja conosco. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Busquem sempre a verdade, estudem, né? Nós temos agora a Unicelular, estamos estudando Atos, né? E é muito interessante que lá a gente fala muito da Trindade, não tem como, porque a Trindade permeia toda a Bíblia, né? Ela é implícita, ela está em todo lugar, você vê, é muito simples de você achar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, na Bíblia. Então nós estamos estudando, procurem sempre estudar, se vocês tiverem dúvidas, procurem os pastores, glória a Deus, nós temos pastores maravilhosos na nossa igreja, né, e pastores bíblicos. Então procurem os pastores, eu tenho certeza que se eles não souberem, eles vão procurar saber para falar, né? Mas não fiquem com dúvidas e passem sempre na peneira o que vocês ouvirem por aí, não aceitem qualquer coisa, confiram, né, na Bíblia e tenham certeza que ouçam o Espírito Santo que está dentro de vocês. Se vocês acharem que tem alguma coisa errada, vão atrás, né? Porque é o Espírito Santo cutucando. Ele coloca dúvida no nosso coração para nós irmos atrás, né? Então fica aqui a minha palavra final falando para vocês estudarem, se dedicarem, né? Estudarem a palavra e saberem que a graça do Senhor está conosco todos os dias, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Eu acho que daqui para frente, talvez, assim como eu, vocês toda vez que ouvirem a bênção apostólica vão, talvez ela ganhe um novo sentido, porque às vezes a gente ouve a bênção apostólica no automático, sabe? E não é para ouvir no automático, não. É para a gente pensar em cada uma daquelas palavras e como Deus é generoso, né? Nos escolheu desde o início, enviou o seu Filho para morrer por nós e deixou agora o Espírito Santo conosco até a volta de Cristo. Então que nós possamos dar graças a Deus por isso e guiar nossas vidas na palavra, na verdade, porque os tempos finais estão chegando e eu creio que nós vamos precisar muito da verdade do nosso lado para não incorrermos em erro e não sermos enganados. A Bíblia fala que no final dos tempos Satanás enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, gente, estudem, busquem a verdade,
para que não sejamos enganados no final dos tempos. Então, aqui fica a minha palavra. Obrigada pelo tempo de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde. Até a próxima EBD. Graças e paz.